Amém. A paz, amada igreja. Eu falo que a melhor playlist de louvor é do Clube do Tempo. É a melhor. Eu falei, olha, vocês têm que gravar um álbum, porque ontem aquele pupurri de músicas na sequência foi poderoso, o coral foi poderoso. Eu vejo Deus na vida de vocês. E para mim é um privilégio estar aqui hoje. Eu preparei algumas coisas para falar, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus me guie para que eu fale aquilo que é essencial, né? Eu queria pedir, se fosse possível, por causa da minha dificuldade de atenção, que a gente se concentrasse mais aqui no meio. É possível? Quem está sentado mais nas laterais? Só para facilitar, porque olha só, eu trabalho com aprendizagem e eu descobri já adulta que eu tinha TDAH. Tem coisas que as pessoas dizem que é moda, né? Mas tem gente que tem sim, tá bom? Então, é uma dificuldade de manter atenção e foco. Mas eu descobri, tenho feito, né, a parte que me cabe, as minhas terapias, os meus exercícios para o cérebro, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Preparei slides, porque eu preciso deles para me guiar, para vocês verem como é que a gente vai usando de vários artifícios para nos ajudar a nossa memória, ajudar a nossa organização, tá? E aí eu coloquei aqui, eu até lembrei ontem, né? Desembarca o vaso, como é que é? Enche de azeite. Então, eis aqui um vaso. Eu gosto sempre de lembrar que se há uma riqueza, se há algo valioso em mim, é Jesus. Eu sou um vaso de barro, né? Então, para vocês lembrarem para sempre meu nome, Nívia. O que vocês lembram desse nome? Creme Nívia. Então, eu me apresento a vocês. Meu nome é Nívia, ó, do potinho azul. E vocês não vão se esquecer mais. Toda vez que você quiser lembrar o nome de uma pessoa, associe o nome dela a algo que te faça, né, que tenha significado. E você vai começar a melhorar a sua memória em relação às pessoas. Ok? Então, eu sou filha do Deus amado, altíssimo e eterno Deus, que é o Deus de vocês, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso eterno. Né? Eu nasci em 14/11/77, eu vou pedir para você, afie seu cérebro. Quantos anos eu tenho? Cálculo, ajuda a manter a mente ativa. Quantos anos eu tenho? Hã? Quanto? Quase. 46. Isso aí. Eu nasci no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Guiratinga, que quer dizer garça branca. Então, nasci para o Senhor, 28 de abril de 2000. Quantos anos, então, eu nasci para Jesus? Afie seu cérebro. Quantos anos de convertida? Uhum. Então, qual que é a minha atuação? Eu coloquei ali educação e saúde, transito entre essas duas áreas. Tem algumas formações, ainda bem que aqui vocês não se preocupam tanto com isso. Mas eu quero dizer a vocês que eu me preocupei em buscar o melhor das minhas formações para poder investir também, principalmente no reino de Deus. Foi onde o Senhor me alcançou. Então, eu amo aquilo que o Senhor ama. Vidas, famílias. Sou apaixonada pelas Escrituras. Então, falei um pouquinho de mim. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui tem um vídeo que eu acho que eu não vou passar ele agora. Mas o que eu quero começar falando para vocês? Eu vou falar sobre cérebro, vou falar sobre como a gente pode cuidar do nosso cérebro, porque nós vamos avançando em idade e nós precisamos cuidar muito mais ainda dessa maior máquina, desse maior e potente computador que nós temos, que é o nosso cérebro. E eu ia fazer um exercício de atenção, mas eu acho que eu vou deixar para depois, se der tempo eu faço. Ok? Pode passar. Então, esse é o tema. Como cuidar do cérebro e coração, porque ali eu estou falando sobre a mente, sobre a alma. O cérebro é a máquina mesmo, seria, né, o nosso órgão cérebro. Saúde mental e vigor espiritual. Quem vocês acham que são esses dois aqui? Que cena da Bíblia é essa daqui? Quem sabe? Quem será? Quem são desses dois personagens? Não, ainda não. Não.
Ana? Ana profetiza. E? Simeão. Pode passar para a próxima. Então, são os 2 personagens que eu vou trazer. E eu vou contar hoje a minha palavra. Eu gostaria que vocês me dissessem. Eu tenho até que horas para falar? Alguém me diga, tá? Agora são 15h44. Eu vou tentar ir o mais rápido possível para entregar o que Deus me disse. Então, aqui eu tenho uma história para contar para vocês, de alguém que me inspira muito, como eu tenho certeza que tem muitas histórias muito parecidas aqui. Essa é a Maria Francisca, Dona Chiquinha. É lá da minha terra. A Dona Chiquinha, ali até coloquei a ficha seu cérebro, é de 52. Então, quantos anos ela tem? 72. Isso mesmo. E ela nasceu para Jesus em março de 2002. Eu sei toda a história dela, porque eu tinha me convertido ali em 2000. E, em 2001, eu abri uma primeira célula na casa de uma amiga. E essa minha amiga era como uma mulher samaritana. Ela chamou todo mundo. E a Dona Chiquinha foi nessa célula. E ela estava muito deprimida porque ela tinha perdido um filho aos 23 anos de idade. E algo aconteceu naquele dia. Ela se converteu, né? Ela entregou a vida dela para Jesus. Ela já era uma mulher muito sedenta pelo Senhor. Ela servia numa comunidade católica, perto de Cuiabá, mas perto do Pantanal. O pai dela era um homem já há muito tempo ali naquela igreja, né, que era a igreja de São Gonçalo, uma igreja católica. E ali, diante do luto, da dor, da perda, e muito deprimida, ela entregou a vida para Jesus. E o que aconteceu? Dona Chiquinha passou a ser o símbolo, depois, né, de alguns meses, né, a gente cuidando dela, buscando, levando para a célula, levando para os eventos. Dona Chiquinha, ela se tornou minha mão direita, meu braço direito e meu braço esquerdo. Ela se tornou alguém de grande força e que me auxiliava na minha célula. E eu aprendi muito com ela a humildade, porque ela não se resignou em me auxiliar, sendo eu mais jovem do que ela, né? Ela permitiu que eu ajudasse, a guiasse, né? Mesmo não sendo convertida há tanto tempo também. E nós vivemos um tempo maravilhoso de visitar pessoas. Eu lembro que era um tempo que eu não dirigia, era um tempo onde, às vezes, eu ia visitar pessoas muito longe da minha casa, com barrigão também, porque eu passei 11 anos da minha vida servindo ao lado dela. E ela, então, foi crescendo nessa liderança feminina, no Desperta Débora, que vocês sabem, né? Mães de joelho, filhos de pé, intercessão, e ela é uma grande evangelista. Eu penso assim, Senhor, se essa vida, né, que eu fui um canal de Deus para trazer para o teu reino, porque a obra é dele, né? Mas eu fiquei, nossa, se eu ganhasse umas pedrinhas na minha coroa, né? Porque vocês vão ver quão grandes coisas ela fez. Eu não, mas ela sim. Então, ela foi se mantendo ali dentro da igreja, aprofundando na palavra. A gente tinha um instituto de palavra, muito estudo da palavra no contexto judaico. E ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo. E sempre muito envolvida com a congregação, a comunidade, ela servia a comunidade. Essas são formas da gente manter a nossa vida, a nossa saúde mental e o nosso cérebro em ação, servindo as pessoas, né? Então, até o grau de felicidade que a gente tem a ver com quão bons são os nossos relacionamentos. Por isso que o Clube do Tempo é tão animado, é tão bom e é tão saudável. O Clube do Tempo não é bom só para vocês. O bom seria se os nossos filhos, os nossos netos estivessem juntos. Porque eles ganhariam muito com tudo isso que vocês vivem. Então, a Dona Chiquinha, ela morava, então, antes dela morar na cidade de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, de onde eu vim, ela morava em uma comunidade perto do Pantanal, chamado Capoeirinha. E lá eu vou contar um testemunho da Dona Chiquinha. Ela conheceu uma senhora, já conhecia na verdade, que tomou o lugar dela cuidando, quando ela se converteu, ela, né, passou a ser evangélica, ela deixou então a igreja que o pai cuidava nas mãos da Jussara. A Jussara tinha uma vida muito bagunçada, muito caótica, tinha se casado, mas não conseguia ter filhos. Nisso o marido teve um relacionamento com uma outra mulher, foi morar com ela porque ela engravidou. E toda a vida da Jussara ficou muito bagunçada. Mas um dia, ela foi lá na Dona Chiquinha, e Dona Chiquinha tinha recebido um CD da Aline com Ressuscita-me. E ela sentiu o Espírito de Deus movê-la. Ela falou assim, Jussara, não quer entrar?
Ela pôs, Aline Barros, deixa só você ser ministrada por essa música. E a música tocou. No final, ela fez uma oração. E Jussara aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, agora para ser, então, o seu mestre, o seu Senhor, e pôr a bagunça em ordem. Então, aquela mulher se converteu. Naquele mesmo dia, a nossa culinária ela é muito boa, sabe? Eu sou suspeita para falar, mas Dona Chiquinha ela era dona de um restaurante, assim, né? Na casa dela mesma, muito simples. E eles gostam muito de comungar com a comida, como a gente faz aqui também. E a Jussara falou, a senhora come carne de porco? A religião da senhora permite comer carne de porco? Ela falou, eu como. Ela falou assim, então, hoje a senhora vai ser a primeira crente a entrar na minha casa, porque esses crentes que chegam lá batendo, falando, se aceita Jesus ou vai para o inferno, esses eu bato a porta na cara. Mas ela foi. Ela foi. E Jussara, então, se converteu, e ali na casa dela, se tornou um ponto da igreja do Senhor. Então, passaram a se reunir semanalmente, né, em células, e ali ela conquistou muitas vidas naquele vilarejo. E a Jussara se tornou um grande símbolo do amor de Deus que transforma toda uma vida. Depois eu conto mais um pedaço da história dela. Pode passar. Então, aqui eu contei um pouco do desenvolvimento da Dona Chiquinha na vida espiritual. Né? Ela conheceu Jesus, ela saiu da depressão e ela começou, então, a conquistar vidas para o Senhor. E ali a gente trabalhando junto, nos encontros, foi uma coisa poderosa. E aí, ela fala que aos 55 anos, foi quando ela se aposentou, né, do restaurante, e ela começou a praticar exercício físico, aos 55 anos. Eu sei que aqui, quantos aqui praticam exercício? A maioria. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela foi vivendo, conforme ela foi se aproximando do Senhor, ela foi ganhando cada vez mais sabedoria, entendimento de como ela devia canalizar a vida dela para que ela tivesse mais vigor, mais força. Daí ela sempre fala, né, com a garrafinha de água, ela sempre fala que tem que tomar água. Ela foi fazer pilates, musculação, e agora na pandemia ela fez crossfit. E até hoje ela faz crossfit, aos 72 anos de idade. E ela tem muito vigor, ela tem muita força. É muito interessante que, agora eu quero falar sobre o cérebro. Quanto mais força nós temos nas pernas, mais é potente o nosso cérebro. Por isso que é tão importante que nós façamos musculação, quem pode fazer, que faça musculação, porque esse é um órgão ligado diretamente ao cérebro. Quanto mais massa muscular, mais força, mais forte esse cérebro fica, mais novas conexões entre os neurônios, mais a gente melhora a nossa memória, nossa capacidade de focar, nossa capacidade de compreensão das coisas. Então, é muito importante. Então, a Dona Chiquinha, para mim, é uma inspiração, assim como muitos, como vocês, tem uma vida muito parecida com a dela. E, aos 63 anos de idade, ela não dirigia. E aí vem um outro elemento, se você quer desafiar, se você quer afiar seu cérebro, desafie o seu cérebro. Faça coisas diferentes. Sabe essa rotina que a gente tem de acordar todo dia no mesmo horário, fazer a mesma coisa, sempre a mesma coisa? Isso é um mal para o nosso cérebro. O nosso cérebro é o órgão que, quanto mais a gente usa, melhor ele fica. Se você deixar o cérebro passivo diante de uma TV ou diante de um celular, sabe, sempre a mesma coisa, monotonia. Nosso cérebro detesta a monotonia. Então, ela foi fazer o quê? Aula de direção, se desafiou, fez, passou. Aos 63 anos de idade. E hoje ela é uma mulher que tem um coração que vive... Ela me inspira muito. Sempre que eu preciso, eu ligo para ela, Dona Chiquinha, por favor. Chiquinha, né? Maria Francisca é Chiquinha. Se vocês ouvissem o sotaque cuiabano, vocês iam achar muito diferente. Né? Porque é muito parecido ali, junto com os indígenas. Então, eles puxam muito. E eles falam assim, às vezes não dá para entender direito o que eles estão falando. Mas é assim que o cuiabano fala, arrastado. Então, ela vive no descanso. Ela é uma mulher de tanta fé que ela sempre fala, olha, Nívia, aquilo que você me contou, esse pedido de oração, eu não vou passar para frente, só eu e Deus. Porque Ele vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle, como Ele deseja. Ela vive no descanso. Ela vive por fé, como a palavra de Deus nos ensina, como eu sei que vocês têm vivido e que é uma inspiração para mim. Hoje eu estou aqui para transmitir uma mensagem, mas sou eu que saio daqui abençoada, sou eu que saio daqui cheia da revelação da palavra de Deus
para que eu siga a minha vida da forma mais saudável, da forma mais plena, da forma mais vigorosa. Pode passar. Então, essa é a Dona Chiquinha. Ali, ó, ela tá ali, tá vendo? Ó, só passa ali, ela é de azul ali no cantinho. Você vê que todo mundo é jovem ali, mais jovem que ela? Mas ela é a crossfiteira, né? E aqui, ó, por final, eu quero contar a história da Jussara, né? O que aconteceu com a Jussara? Ao longo desses anos, ela teve um câncer, ela venceu o câncer, ela foi curada em Jesus. O marido teve um problema com a outra que teve o filho dele, e ela se separou dele, ela pegou o bebê e levou para quem? Para a Jussara. E hoje eles vivem junto e criam a criança que tem 8 anos de idade. Jesus transformou a vida da Jussara. E na casa da Jussara, que era um ponto de congregação, ela fez parte de um projeto que é o Projeto Pantanal. E uma igreja batista hoje assumiu a casa da Jussara como igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha, com grandes coisas o nosso Deus faz. E não importa a idade que nós temos. Deus usa desde uma criança num reinado até um idoso para profetizar e trazer, anunciar ao mundo o Messias. Amém? Então, esse é o testemunho de uma grande igreja que existe hoje, lá perto do Pantanal, na casa da Jussara, porque veio das mãos da vida, né, como intermédio, na vida da Dona Chiquinha. Amém? Pode passar. Aqui eu queria que vocês vissem, e eu queria que a Maria Nilsa, especialmente agora, imaginasse um céu cheio de estrelas. Assim como Deus chamou Abraão e mostrou para ele, que ela também veja. Maria Nilsa está aqui? Não está? Está lá atrás? Tá. Então, vai passar agora, Maria Nilsa, um cérebro em ação. Pode soltar. Então, eu quero que vocês vejam, e eu vou explicar para a Maria Nilsa. Então, é um cérebro, ela já sabe como é o formato de um cérebro. E ali é como se tivessem várias estrelas, só que essas estrelas, elas brilham. Elas brilham. E um cérebro, ele é capaz de fazer o quê? Fazer com que os homens desenhem grandes arranha-céus. Um cérebro é capaz de produzir músicas nunca antes tocadas. Um cérebro bem conectado, onde todos esses neurônios trabalham, se conectando ao outro, ele é tão forte que produz sua própria dopamina, seus neurotransmissores. Estão vendo? Ó, o clarão que sai das estrelas. Esses são os neurônios, os axônios, toda a estrutura cerebral. Ele é constituído desses pequenos neurônios que, um ligado ao outro, constrói uma rede muito forte, elétrica, que ali comanda todo o nosso corpo. Pode passar, por favor. Então, é como se fosse galáxias, né? Bilhões de neurônios nós temos. E um vai se ligando ao outro, e ao outro, e ao outro, e vai fortalecendo esse cérebro. E é ele quem governa todo o nosso corpo. E é também ele o lugar, a sede dali dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? Então, para a gente cumprir, ali tem um erro, o cérebro é a máquina, é que eu ia falar, o cérebro é o computador mais potente que existe. Quem criou esse computador? Deus. Não existe computador mais potente que o nosso cérebro. Não existe. Hoje se faz de tudo para poder, né, que as máquinas tenham ali, reconheçam padrões e etc. de conhecimento, mas o nosso cérebro tem coisas que são muito peculiares, né? Que foi o Senhor que deixou a marca dele. Mas, para a gente cumprir tudo aquilo que a Dona Chiquinha tem feito na vida dela, que vocês têm feito, a gente precisa ou não precisa de um cérebro potente, ativo? Precisa. Mas vocês já ouviram dizer que com a idade há uma tendência a declinar mentalmente? Já ouviram? Isso é verdade? Sim ou não? Depende. Depende da pessoa. Não é para declinar. Não é para declinar. Se tivermos o cuidado de mantermos essa máquina em bom estado de funcionamento. Então, aqui, para a gente poder cumprir a missão que o Senhor nos deu, nós temos que cuidar corpo, alma e espírito. Amém? Amém? Corpo, alma e espírito. Então, o nosso cérebro está aqui, Aqui.
aqui dentro da cachola, dentro do crânio. E a nossa mente, composta pelos nossos pensamentos, que produzem também sentimentos, que produzem comportamentos, são totalmente de responsabilidade nossa. Existe, então, aqui, ó, isso eu quero falar, né? Porque as pessoas falam que é uma tendência para declinar, mas eu disse que depende do estilo de vida. Se você cuidar do seu cérebro, ele vai manter você jovem, forte, aqui. Então, o nosso cérebro ele é neuroplástico, quer dizer que ele é como uma massinha de modelar, tá? E o que molda esse cérebro para ele ser forte, para ele ser ativo, para ter uma boa memória, para ter mais foco, mais organização, mais criatividade? O que a gente precisa? A gente precisa de se lançar a experiências que eu falei lá atrás na Dona Chiquinha. É novidade, variedade de dificuldade, ok? Tem que ter coisas difíceis para a gente fazer. A gente começa com as mais fáceis, mas tem que ter e ir crescendo para o desafio. Não deixe de desafiar seu cérebro. Então, lá eu vi, né? Eu deixei de falar, mas a Dona Chiquinha, ela fez até a 4ª série. E aí ela terminou os estudos já depois dos 55 anos, através do EJA. Então, o nosso cérebro, ele precisa disso. Então, ela queria mais das escrituras. Então, ela foi aprender a ler melhor, a interpretar melhor. Então, ela foi buscar formas de manter esse cérebro ativo. Então, o nosso cérebro, o que ele faz? O cérebro dela foi só melhorando o desempenho, porque ela foi se colocando em experiências, se colocando em relacionamentos novos, foi servindo outras pessoas, foi estudando para ministrar a palavra numa célula, foi se dedicando, né, a todas essas coisas que eu falei, a tirar uma CNH, e ela foi ficando cada vez mais forte. Então, essa é uma forma da gente manter o nosso cérebro ativo. O nosso cérebro, ele mesmo produz o alimento dele. Então, quando nós temos atividades que nos desafiam, fazer cálculo, às vezes, eu vou falar para vocês, né, eu nunca gostei de matemática. Eu fiz magistério e contabilidade junto. Eu estudava um de manhã e outro à noite. Não sei fazer um balancete. Mas, o que eu faço hoje? Muitas vezes eu vejo que eu corro dos cálculos. E eu falo, não, eu preciso manter minha mente ativa. Então, eu vou fazer cálculo, eu vou fazer palavras cruzadas, eu vou aprender uma nova língua. Por que não aprender uma nova língua, né? Buenas tardes. Como se diz boa tarde em inglês? Quem sabe? Good evening. Boa tarde em outra língua, quem sabe? Italiano. Alguém sabe italiano? Buonasera? Buonasera. Então, uma palavra que a gente aprenda por dia de uma outra língua é algo novo que a gente traz e estimula o nosso cérebro. Daí, ele produz hormônios, né, que são os neurotransmissores, que ajudam um neurônio a se conectar com o outro. Pega na mão aí, todo mundo pega na mão, um pega na mão do outro aí, ó. É isso. Quando você se coloca diante de uma situação nova, o seu neurônio faz exatamente isso. Levanta o braço, todo mundo. Desce o braço. Pode soltar. É isso que o neurônio faz. E um pega na mão do outro, e pega na mão do outro, e vai formando aquela rede, que parece que são raios e relâmpagos que eu mostrei. É porque os neurotransmissores, né, essa liga, uma mão com a outra, é de um axônio com o outro, um dendrito com o outro, que pega na mão do outro e vai formando essa grande rede que fortalece o cérebro, que fortalece a memória, que fortalece o foco, que fortalece os comportamentos positivos. Então, uma coisa que eu estava falando, a atenção é a porta de entrada para a memória. Se você fala assim, eu estou tão... minha memória está péssima. Às vezes não é a memória. Às vezes é falta de atenção. É viver num piloto automático. Então, eu ensino uma coisa que chama neuróbica. A neuróbica é algo que a gente pode fazer de novo. Eu vou chamar a Maria Nilson, né, no exemplo. Ela desenvolveu outros tipos de habilidades. Porque ela enxerga menos hoje, mas o olfato, a audição, tudo é mais desenvolvido nela. Porque o nosso cérebro se adapta às nossas realidades, às nossas necessidades. Então, em casa, o que você pode fazer?
tomar banho de olho fechado, pegar o sabonete, pegar, né, cuidado para não cair, faça coisas dentro da segurança, mas pega o sabonete de olho fechado, botou uma camisa com os olhos fechados. Isso se chama neuróbica. Escreve com a mão contrária, escova os dentes com a mão contrária. Todos esses são exercícios pequenos, mas a gente sai do piloto automático. Ai, não sei se eu fechei a porta. Eu faço isso muitas vezes. Então, o que eu penso? Eu preciso ter consciência naquilo que eu vou fazer. Então, eu vou fechar a porta, eu vou sair. Meus cachorros sempre fogem quando a gente deixa a porta sem passar a chave. Nos ingratos, né, tem comida, tem tudo dentro de casa, mas deu uma chance de fugir, eles fogem. Então, eu tenho que falar, eu vou trancar a porta, muitas vezes, porque eu saio tanto na correria, que eu deixo de fazer as coisas de forma consciente. Então, talvez a sua dificuldade com a memória tenha a ver com fazer as coisas sem dar atenção, sem dar a devida atenção, sem estar presente, sem ser consciente, sem ser intencional com aquilo que você vai fazer. Ok? Por que eu falo tanto de cérebro? Isso eu não falei. Em 2009, quando surgiram as primeiras franquias de ginástica para o cérebro no país, nós compramos uma em Cuiabá. E foi lá, um dos grandes desafios da minha vida. Empreender, aprender o método para poder ensinar. E lá que eu vi que a gente teria uma população que avançaria muito em idade, né? Nos últimos... Foi em 2009, né? Tem mais de 20 anos. E que essa população precisaria de cuidados, precisaria de estímulo adequado. Então, é por isso que eu gosto muito do tema cérebro e do tema cuidado com o cérebro. Então, já falamos, né? Então, eu falei que o cérebro precisa de todos os cuidados físicos. Eu acho que mais alguém deve falar isso. Eu não quero chover no molhado, mas é água, alimentação saudável. É tanta coisa, né? Não vou falar, porque até seria melhor que fosse uma pessoa da área de saúde mesmo. Qual tipo de alimento, suplementação, para que esse cérebro se mantenha mesmo saudável. Às vezes, a comida que chega no nosso prato, ela já não é mais a mesma comida de antes e ela não atinge os objetivos de vitamina. Às vezes, a gente está com a memória fraca também porque está faltando vitamina. Então, precisa do quê? Acompanhamento médico. Nunca dispense também o tratamento psicológico. Nunca dispense um psiquiatra. Depressão é uma doença que, sim, acomete pessoas de todas as idades. Inclusive os crentes. A gente sabe disso, né? Tem alguém com sono aí? Vamos levantar só um pouquinho. Levanta. Levanta. E aí você vai... Dá para ficar de 2 em 2? Dá para ficar de 2 em 2? Dá? Então você vai fazer assim, ó. Um vai ser o número 1 e um vai ser o número 2. Então, 1 é 1, 1 é 2. Quando, por exemplo, se eu for o 1, meu parceiro é 2, eu conto 1, bato palma. 2, o número 2 dá um pulo. Então, 1 bate palma e o 2 dá um pulo. Ok? Vamos começar assim? Já escolheu quem é 1, quem é 2? Já? Então, vocês vão começar a contar. No 3, 2, 1, quando eu falar 3, 2, 1, aí vocês vão contar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre fazendo o mesmo movimento. Pode ser? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Pronto, já deu. Fácil. Muito fácil, né? Ok. Agora vai ser 1, 2, 3. No 3, dou uma rodadinha. Ok? 1, se vocês quiserem trocar, para poder fazer mais desafio para o cérebro. 1 bate palma, o 2 pula e o 3 dá uma rodadinha. Devagar para não ficar tonto, tá bom? 3, 2, 1, valendo! Isso! Isso! Fácil, médio ou difícil? Fácil? Vocês são bons, pode sentar. Então, essa é uma brincadeirinha que a gente faz, mas às vezes dá um nozinho na cabeça, não dá? É minha vez, eu pulo, eu falo, envolve vários sentidos. Quanto mais sentidos você envolver,
né, na sua prática, naquilo que você for fazer, mais você vai adquirir de habilidades. Tem muita coisa aqui que é importante eu falar, mas eu quero falar aqui uma coisa, ó. Quando a gente mantém o nosso cérebro em atividade, a gente pode continuar cuidando e tendo maior autonomia na nossa vida. Por exemplo, nossas finanças, né? Quanto mais a gente se manter ativo, ler, quem não lê, mas ouve boas pregações, assiste a coisas boas, mantém esse cérebro ativo, conversa com outras pessoas, discute sobre temas variados, a gente continua autônomo a ponto de cuidar das nossas finanças, para não deixar de ir ao banco, para não deixar de cuidar do dinheiro próprio. Tem muitos ganhos da gente manter a nossa vida ativa e o nosso cérebro saudável, não é verdade? Para acompanhar as crianças do dia de hoje também, a gente precisa também, não precisa? Para a gente ter sabedoria, a gente tem que ter muita coisa. Amém? Então, saúde mental é o bem-estar que nos permite lidar bem com as questões da vida e, assim, colaborar ainda com as outras pessoas. Então, o nosso cérebro é a máquina, é o computador, é a parte física, né, do negócio. E ali, o software, ou os aplicativos, né, se a gente vê um celular, o celular, vamos fazer uma analogia, é o nosso cérebro. Os aplicativos ali dentro, o WhatsApp, o Instagram, ali é o software. Então, é a parte que a gente poderia chamar de ali, vamos ver os nossos pensamentos. Cada área do cérebro é responsável por algo específico. Não vou entrar nesse detalhe. Mas a nossa alma é o quê? É a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de tomar decisões. Ela, inclusive, as decisões, a gente, ó, no nosso cérebro, elas são aqui, ó, são geradas aqui, no alto da cabeça e atrás da testa. É o córtex pré-frontal. Pode passar. Então, aqui é a imagem que eu pedi para o ChatGPT gerar para mim. Eu falei, ChatGPT, cria uma imagem de Simeão e Ana, quando Jesus foi apresentado. Em que dia mesmo? Com quantos dias de nascido alguém ia para o templo? Um menino ia para o templo? Quanto? 8 dias. Então, ao 8º dia, ele foi apresentado. E aí eu queria, pode passar? Falta quantos minutos, gente? Pode me falar, por favor? Vocês me avisem. Vocês acreditam que eu não tenho texto aqui, porque minha internet não está pegando. Mas vamos lá. Eu quero falar agora sobre a parte daquilo que Deus falou no meu coração. Eu fiquei entre duas palavras para trazer aqui. Mas o Senhor, de quase última hora, mudou. E Ele me disse que a minha mensagem teria 2 objetivos. Um primeiro, que é referente aos cuidados com as coisas dessa vida. Referentes ao cronos, ou o tempo natural que a gente vive. Que é medido, né, pelas horas, pelos dias, semanas, meses e anos. E então seria quando eu estivesse falando ali toda a vida da Dona Chiquinha, numa parte, quando eu instruí vocês em como cuidar do cérebro. Mas há um segundo objetivo de Deus com esta palavra, e é um objetivo profético, que é referente a promover os cuidados que impactam na agenda de Deus, no tempo de Deus, porque para Deus o tempo dele é todo, ele não precisa do tempo, mas o tempo dele é o tempo perfeito. Então, fala da saúde mental, da alma lúcida, vigorosa, para promover, esse vigor espiritual que Ana e Simeão usufruíram quando viram o Messias no templo. Então, para viver os últimos dias segundo as profecias. Amém? Amém? Do que vocês acham que eu estou falando, então? Pode passar para o próximo slide. Eu queria muito ler Lucas 2, 25 a 38. Alguém tem uma Bíblia que possa me emprestar? Ou alguém que possa fazer essa leitura bem forte para mim, por favor? Está aqui o microfone. Alguém pode ler? Pode, pastora? Lucas 2, 25 a 38. É uma voz bem forte, a pastora Rosângela mesmo. 25 a 38, que é a apresentação. Quer ler você que você vai ler? Não, quer ler? 25. O Cântico de Simão. Quer que segure?
Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazeres com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Até qual? Então, só mais esse. Agora o Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Até o 38. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Até aí? Amém. Amém. Aleluia. Essa palavra, ela é poderosa. E o que é interessante, né? Aí Deus trouxe ao meu coração Ana e Simeão. Simeão, no hebraico, Shimon. Shimon é ouvir, Shema, ouvir. Simeão, Shimon, ouvir. O que a palavra fala? Que ele ouviu o Espírito de Deus, não é isso? E eu gostei da versão da pastora, porque fala aqui, ó. Então, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, ele ouviu, Shimon, Shema, ele ouviu o Espírito dizer que ele deveria ir ao templo, e lá ele viu o menino Jesus, e lá ele tomou nos braços e o louvou. O povo de Israel vivia uma grande expectativa de sair debaixo do jugo da escravidão de Roma. E Israel sempre imaginou, muitos, a grande maioria imaginou, que essa libertação e esse Salvador, esse Messias, viria para governar de forma que eles não fossem mais escravos. Mas, diferentemente da maioria dos judeus, Shimon ou Simeão, ele esperava pela consolação de Israel. Então Simeão sabia que ali estava diante dele o Messias, o Salvador, o Redentor das nossas almas. Aquele que nos tiraria do cativeiro, tiraria Israel não só do jugo de Roma, mas do jugo da escravidão de seus próprios pecados, das suas mazelas, das suas feridas, das suas dores. Simeão tinha a revelação de que o Messias viria transformar o homem de dentro para fora. E ele disse, Senhor, já posso ir em paz, porque meus olhos viram o Messias. O Messias prometido em todo o Antigo Testamento, em várias e várias passagens. Aquele que veio pela primeira vez, porque hoje nós esperamos o retorno de Jesus. Ele estava vendo Jesus, Yeshua, Hamashiach, Jesus o Messias, pela primeira vez. Mas vocês acham que ele ficou quieto? Ele que ouviu a Deus, e o texto fala que ele caminhou até o templo, ele só se contentou em morrer? Tem muita gente que se contenta em viver uma vida com Jesus e Jesus me levava para a glória, está bem. Não, há um propósito do Senhor com as nossas vidas enquanto nós estivermos aqui. Que o reino dele seja implantado, que as pessoas conheçam o Messias, que recebam a salvação de suas almas, que tenham seus corações transformados e aquele espírito que estava morto agora é ligado novamente ao Deus Criador de todas as coisas, à fonte da vida. Amém? Esse era Simeão. Então ele sabia que Israel precisava dessa redenção. E aí nós vemos também Ana, a profetisa, que estava... Quantos anos vocês acham que Ana tinha? Tem gente que eu sei que sabe. Quantos anos ela tinha? Fala que ela tinha quantos anos só de viúva?
84 anos só de viúva. Com quantos anos mais ou menos elas se casavam naquela época? 15 a 20. Então elas já tinham 100, será? Quase 100, quase 100, 102 anos de idade. E a palavra diz que ela estava ali sempre, com jejum e oração, na prática das disciplinas espirituais, esperando por esse grande dia, no dia onde ela veria o Messias, no dia onde ela veria a salvação do seu povo e a sua própria salvação e redenção. Por que esse homem e essa mulher de Deus, essas duas pessoas ungidas pelo Senhor estavam ali? Mesmo em idade avançada. Era propósito de Deus. E certamente, eles cuidaram de tudo isso que a gente falou aqui. Certamente. A gente sabe que existem N fatores para poder mudar a nossa vida, nem tudo depende de nós. Mas aquilo que nos cabe, que é cuidar do nosso templo, santuário do Espírito, cuidar do nosso corpo, templo do Senhor, com certeza. Naquela época a gente sabe que as pessoas caminhavam mais, não é isso? Caminhavam mais, comiam coisas mais saudáveis e naturalmente. Tudo isso deixa o cérebro mais forte. Caminhar, exercício cardiorrespiratório, bombear oxigênio pro cérebro, panturrilha. Tudo isso que eu falei para vocês. Esse povo vivia a longevidade que era a promessa do Senhor. Amém? Então, Simeão representa a esperança do cumprimento das profecias e promessas do Salvador. Ana é exemplo de devoção, vigilância e fé. Ambos foram chamados para anunciar que o Messias, o Salvador de Israel e das nações, porque Jesus não veio só para Israel. Eles estão com entendimento cegado até o presente momento para que chegue a plenitude dos gentios, que somos nós, que não somos judeus. E aí, até que, enfim, os olhos do entendimento deles serão iluminados. E os judeus e gentios vivendo juntos, a igreja de Cristo, aí sim, é paz na terra, é governo do justo. O que vem junto com o governo do Messias? O que vem? Eu pergunto para vocês. Quando Jesus voltar e quando Ele governar, o que vem? Vem paz? Paz. Vem o que mais? Quem vem, gente? Jesus vai reinar, voltou hoje, o que Ele vai ter? O que Ele vai trazer? Paz, justiça, quem é que vai comer com quem? Eu sempre confundo, é o leão e a ovelha? É o leão e o cordeiro, né? Eu sempre confundo, é o leão? É o leão e o cordeiro. Então, é isso. Então, ambos provavelmente já gozavam de uma saúde mental, porque eles se lembravam o tempo todo da profecia. E virá o Salvador, e virá o Redentor de Israel. E Ele vai governar, e Ele vai trazer paz, e Ele vai implantar o reinado de justiça. Amém? Então, essa é a conexão que eu faço da história da Dona Chiquinha e a história de vocês, e a história da Jussara. Se nós estamos aqui, a minha história, nós estamos aqui, estamos cuidando do nosso tempo, cuidando do nosso cérebro, da nossa lucidez, da nossa saúde emocional. E a gente está cuidando porque a gente carrega dentro de nós o anúncio de que o Messias vem. E Ele vem para poder pôr ordem nas vidas caóticas, nas vidas que estão deprimidas, nas vidas que padecem de depressão, de ideações suicidas, há tantos jovens. Nós estamos aqui para quebrar com maldições sobre a nossa descendência. Você está plantada nessa casa, plantada na sua família, para poder trazer redenção aos seus filhos, aos seus netos, à sua descendência. A cada filho que nós temos, se não temos do nosso ventre, mas temos filhos espirituais, nós suscitamos uma descendência, como a descendência de Abraão, que é gigantesca. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês hoje no Clube do Tempo? Que vocês não estão aqui por acaso. E que vocês não devem permanecer apáticos ou prostrados. Porque o Senhor, o nosso Deus, está levantando vocês para esse tempo. Ok? Pode passar só o último, por favor? Porque fostes chamados para anunciar que o Messias e seu reino é chegado. Amém?
Eu quero que vocês digam amém bem alto. Amém. Aleluia. Passa o próximo que eu vou ler os textos. Vou ler a sequência. Porque o Senhor mandou dizer para vocês. Porque o Espírito do Senhor está sobre vocês. Porque o seu chamado se funde ao chamado do Messias. Porque te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em Sião. E estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Amém? Você é um carvalho do Senhor? Aplauda o Senhor. Próximo. E os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo em idade avançada darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Aleluia! E quando esse versículo me veio ao coração, eu fui pesquisar. A palmeira não é a palmeira que a gente conhece, é a tamareira. O fruto da tamareira. Quem já comeu a tâmara? Doce. Doce. O mel de Israel é a tâmara, não é o mel de abelha. A terra que emana leite e mel é a tâmara. O leite é o de cabra e o mel é de tâmara. Nós temos a palavra que é mais doce do que o mel. O próprio Messias, o Salvador, aquele que vai trazer paz e justiça, aquele que pode salvar uma família inteira, aquele que pode transformar realidades, que pode levantar um vale de ossos muito secos. É esse Deus que nós temos que carregar aqui e professar aqui. Amém? Eu acho que tem só mais um versículo. Pode passar. E nos últimos dias... E eu quero que vocês digam um aleluia, glória a Deus, quando a gente terminar de ler esse versículo. Vamos ler junto? 3, 2, 1. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão os sonhos de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, porque vocês foram chamados para anunciar o reinado de paz, o governo de justiça do nosso Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que o Senhor os levante como Anas e Simeões. Quantas Anas tem aqui, se põe de pé? Quantas Anas? Quantos Simeões estão aqui hoje? Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém.